Melbourne é a potência de Vitória, lar de 5,3 milhões de pessoas, quase um quinto de todo o país. O que é impressionante, porque a cidade basicamente prospera mesmo faltando algo enorme. Algum palpite? Fique e descubra. Se curte esses mapas, inscreva-se no canal para eu sair de onde é isso e chegar em Já Estive Lá. Ainda está quebrado. Ok, Melbourne tem pontes. Ponte do Príncipe no centro, a Bolt sobre o Yarra, mas se você seguir o rio até a Foz, não tem nada. Sem grande extensão ou obra-prima, apenas a Baía de Port Phillip, onde Melbourne surgiu em 1835, hoje é o centro comercial mais movimentado da Austrália. Está lotado de pessoas e navios, tudo por causa de uma coisa simples, o comércio. Como um cóstico urbano, mas sem cachorros quentes com desconto. O porto de Melbourne, na margem norte da Baía de Port Phillip, é o mais movimentado do país. Aproximadamente 3 milhões de contêineres passam aqui anualmente. Caixas de aço suficientes para montar um Lego do tamanho de um pequeno país. Mas eis o paradoxo. O porto é tão importante que não tem a única infraestrutura que você esperaria. Outras cidades portuárias exigiriam isso, mas Melbourne apenas ignora e segue em frente. Na foz da Baía, entre as penínsulas de Mornington e Bellarine, perto de Sorrento e Queenscliff, não há ponte. Nunca houve porque, curta, o oceano reage. Longa, me dê 45 segundos. O ponto Nepean e o ponto Lonsdale ficam a cerca de 3,2 quilômetros um do outro. Tão perto que quase dá para nadar, se estiver com pressa para ver seus ancestrais. Mas uma ponte aqui não seria tão curta, por quê? Porque esse trecho é um dos canais mais traiçoeiros do mundo. Não imagine uma baía calma, mas algo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Isso é a correnteza. Só seria mais australiano se chamasse Bruce. Fica na divisa da rua Bass com a Baía de Port Phillip. As águas entre Nepean Lonsdale e Shortlands Bluff fazem o Triângulo das Bermudas parecer uma piscina infantil. Cerca de 3.200 navios passam por aqui todos os anos para chegar ao porto de Melbourne. O problema? O canal é muito mais estreito do que parece porque, curiosidade, a rocha sólida não termina educadamente na linha da costa. Ela ainda está submersa, quem diria? Recifes submersos de Nepean e Lonsdale limitam o espaço disponível para embarcações. O RIP parece largo, mas na verdade há apenas cerca de 0,6 milhas, 1 quilômetro de água navegável. É como passar linha na agulha durante um terremoto. Capitães novatos desistam. Desde 1840, ao menos 30 navios tentaram e falharam, virando decorações de aquário em tamanho real. Mas o intenso tráfego de navios em uma passagem tão estreita é só parte do problema. Construir uma ponte sobre o canal significaria enfrentar a mãe natureza, e essa não é uma luta justa. Há um evento chamado Nado no Canal, onde as pessoas pagam para fazer o que naufrágios já mostraram ser uma má ideia. Isso acontece todo verão, em fevereiro lá e em julho, só para esfriar mais. As equipes nadam de Ponto Nepean até Ponto Lonsdale, e desde 2014 mais de 1.000 pessoas já fizeram isso. Sobreviver parece ser um troféu de participação, mas não se engane. Esses nadadores não vêm só para nadar na correnteza. Esses nados são coreografados com cuidado e exigem critérios para a participação. Para se qualificar é preciso nadar 3 quilômetros em até 54 minutos. Aqui fora, o percurso é mais demorado e o participante médio leva cerca de 70 minutos para concluir. Barcos acompanham nadadores para oferecer ajuda médica, com médicos e paramédicos de prontidão, sem menção a padres para extrema unção. Nadadores devem seguir as instruções do organizador rigorosamente. Faz sentido, já que limparam a corrente dos navios cargueiros. Nada acaba com um recorde pessoal como ser atingido por um cargueiro. Agora você pode ver por que levou 136 anos para alguém realmente nadar pela corrente. O primeiro foi Doug Mill em 1971. Só mais 70 participaram antes do evento atual surgir. Basicamente, as pessoas olharam para esse trecho de água por mais de 100 anos e disseram: não, eu gosto de estar vivo. O fato de precisar de tanta coordenação militar só para nadar 2 milhas, 3,2 quilômetros, já diz tudo. E não são só os navios e recifes que causam problemas. Embora esses sejam bem ruins, o verdadeiro perigo são as marés. As marés na corrente podem chegar
a 6,8 milhas por hora, 11 quilômetros por hora. Isso ocorre pelas fortes correntes desse estreito que causaram mais do que naufrágios. Essas águas também foram palco de um dos desastres militares menos conhecidos da Austrália. 17 de fevereiro de 1960. 74 comandos da 2ª Companhia de Comandos da Austrália partiram de Point Lonsdale. A missão? Invadir a escola de oficiais de Portsea. Era só um treino, mas logo ficaria mortalmente sério. Logo após partirem, os comandos foram arrastados diretamente pela correnteza forte através do canal. Depois vieram as ondas de 10 metros ou 33 pés. Elas atingiram com força seus caiaques e embarcações anfíbias. Um por um eles viraram. O sargento George Dracopoulos e o soldado Ed Myers se afogaram. Os sobreviventes pediam socorro. Logo, os barcos de resgate chegaram, mas a tragédia ainda não tinha acabado. Ia piorar. As marés fortes viraram até mesmo esses barcos. O navio italiano Toscana chegou para ajudar. O comando Roger Wood puxou seus companheiros a bordo, mas até mesmo um navio mais robusto pode ter problemas nessas águas. As correntes o tiraram da escada de corda. Ele sumiu nas ondas e seu corpo nunca foi encontrado. Prova de que, quando o oceano quer vencer, não precisa de muita ajuda, e as perigosas condições da correnteza continuam. Afaste o zoom e observe a correnteza no mapa. Imagine navegando ao norte rumo ao porto de Melbourne. Isso esclarecerá os obstáculos. Ao se aproximar do Estreito de Bass, a água tem cerca de 30 metros de profundidade. Mas a só 800 metros ao sul de Nepean e Lonsdale fica o Banco Hippy. Nas cabeceiras, o fundo desce a 100 metros ou 328 pés. Pode ser raso com apenas 5 metros em certos pontos. Boa sorte tentando adivinhar qual profundidade você vai encontrar. Por isso, centenas morreram nesse lugar traiçoeiro, o que é só parte do motivo dele ser um pesadelo para a engenharia. Como é possível instalar pilares de ponte aqui, com marés e bancos de areia mudando sempre o fundo do mar? É como construir em areia movediça, só que mais molhado, profundo e ainda tentando te matar. Construir uma ponte sobre o canal não seria fácil, pois teria que ser alta para não impedir a passagem frequente de navios. Aqui está a matemática das pontes, simplificada. Não deixe um navio bater nela, fácil de falar, difícil de projetar. Os navios devem passar pela ponte com pelo menos 2 metros de folga no topo e 5 metros nas laterais. No papel isso funciona. Na prática, ninguém quer ser o capitão que testa essas medidas. Então, os engenheiros constroem mais alto, mais largo e mais seguro, porque mal cabe não é o tipo de avaliação que você quer para a sua ponte. Veja a ponte proposta para a I-10 em Mobile, Alabama, nos Estados Unidos. Ela precisa ter 215 pés, 65,5 metros, de altura para permitir a passagem dos navios de cruzeiro modernos. Arranha-céus flutuantes ficam a impressionantes 60 metros acima da linha d'água. É como um condomínio de férias com 20 andares. Navios cargueiros em Melbourne geralmente não são tão altos, mas isso não garante que uma ponte sobre o Hippy teria passagem livre. Ao menos 11 navios de 7 companhias de cruzeiro visitam anualmente o porto de Melbourne. Navios de cruzeiro não se abaixam. Se houver uma ponte, é ela que perde. Então, uma ponte sobre o Hippy precisaria ter altura similar à da I-10 no Alabama. Qual a diferença? A I-10 não está sendo construída sobre um canal agitado. Mobile só precisa se preocupar com engarrafamentos. Melbourne teria que se preocupar com o oceano tentando destruí-la. Pontes altas exigem pilares altos e resistentes, feitos com material de qualidade. Eles sustentam mais que o tabuleiro e os cabos de suspensão, atuando como guarda-costas para milhares de toneladas de aço. Eles precisam sobreviver a tudo o que o ambiente joga contra eles. Em pontes mais altas e longas, os pilares são construídos como colunas rígidas, basicamente blocos sólidos. Assim, eles resistem à flexão, cisalhamento e forças axiais. Eles ficam ali para dizer: venha natureza. Uma ponte sobre o Hippy sofreria pressão de todas as direções, não só de cima. As correntes fortes iriam castigar a ponte. O Hippy é praticamente um personal trainer do concreto. Não há dias de descanso. E isso não é tudo. Tem mais uma coisa estranha sobre a região de Melbourne.
Se você mora lá, especialmente nos subúrbios costeiros, reforce suas janelas e portas. Estacione seu carro em uma garagem e mantenha-o longe de árvores altas a todo custo. Ah, e tenha um gerador de emergência. Lembra a costa leste e a do Golfo dos Estados Unidos da América propensas a furacões, mas Melbourne não é tão extrema. O pior vento já registrado aconteceu em 3 de setembro de 1982. 119,9 km/h, 74,5 mph. Isso já é força de furacão categoria 1. Uma frente fria passou, causando apagões, telhados arrancados, árvores caídas e caos. Mesmo pequeno, o furacão causou grande bagunça em Melbourne. Esse evento pode ter sido raro, mas ventos fortes são comuns em Melbourne. Fortes ventos vindos do sul de cerca de 80 km por hora são comuns. Para descobrir o motivo, vamos ampliar ainda mais. Olhe para um mapa do mundo inteiro. E ali está Melbourne, a 37 graus de latitude sul. As coisas podem ficar bem agitadas por aqui. Isso ocorre devido a estatísticas mundiais desequilibradas. A Austrália é um continente, mas não é tão grande quanto parece. É o menor continente do mundo, com 3 milhões de milhas quadradas, ou 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, isso é menor que a Antártica e a Europa, sendo similar aos Estados Unidos continentais. Claro, os Estados Unidos continentais são um lugar grande, mas não quando se trata do hemisfério norte. Isso nos dá uma pista. Divide o mundo pela linha do Equador e só 2 continentes ficam totalmente no hemisfério sul, Austrália e Antártica. O restante se inclina ao norte, como mostra o mapa. 68% das terras mundiais ficam no norte, só 32% estão no sul. No norte, são 60% água e 40% terra. No sul, 80% água e 20% terra. Basicamente, o hemisfério sul é o porão aquático da Terra. Menos terra para desacelerar as coisas significa ventos e correntes mais intensos. O ar tropical quente move-se para o sul, passa sobre frentes frias polares e a rotação da Terra dá um impulso extra. É o túnel de vento da natureza sem desligar. Veja Melbourne de novo. Fica um pouco ao norte de um lugar que os marinheiros chamam de Rugidores 40. Esses fortes ventos de oeste produzem condições frequentes de ventania. Eles se comprimem em direção ao sul da Austrália por causa de uma crista subtropical de alta pressão que empurra os ventos ou para o polo, ou de volta para o Equador. Essa crista geralmente fica logo ao norte de Melbourne, por volta de 30 graus sul. Alta pressão geralmente significa tempo calmo, mas não para Melbourne. Lembra daquela frente fria? Aqui registrou a maior velocidade de vento na região. Ela começou no Oceano Austral, depois avançou para o norte e colidiu com a crista subtropical. O resultado? Ar se movendo rápido o suficiente para lembrar a todos que alta pressão nem sempre significa calor. Até as frentes frias da Antártida temem ficar de fora. Quanto mais ao sul, mais extremos os ventos e correntes. Além dos rugidores 40, existem os furiosos 50 e os gritantes 60 nomes realmente criativos, Juntos, empurram o ar frio para o norte, rumo ao Equador com força total. Esses são os ventos com os quais uma ponte sobre o Rip teria que lidar o tempo todo. Mas a Austrália tem outro truque que torna o clima de Melbourne um pesadelo para os engenheiros. Você provavelmente já adivinhou qual é. A terra dos antípodas pode ser muito quente, e Melbourne não é exceção. O mercúrio chegou a 47 graus Celsius, 116 graus Fahrenheit, em 7 de fevereiro de 2009. Para colocar isso em contexto, isso é 10 graus Fahrenheit, ou 6 graus Celsius a mais do que a temperatura mais alta já registrada na cidade de Nova York. Felizmente, Melbourne não está constantemente precisando de protetor solar. Janeiro é o mês mais quente por lá, com uma média bem amena de 68 graus Fahrenheit ou 20 graus Celsius. Isso ocorre devido ao clima oceânico e às brisas marítimas. Os ventos do sul não causam caos. Eles funcionam só como ar-condicionado natural. No norte, a situação muda. O interior da Austrália é um deserto muito quente. Temperaturas diurnas acima de 100 graus Fahrenheit, 40 Celsius. Elas podem chegar a mais de 110 graus Fahrenheit, 45 Celsius. O calor aqui é tanto que cidades como Cooper Pedy se tornaram subterrâneas.
Eles construíram tudo no subsolo porque o ar-condicionado só resolve até certo ponto. Mas Melbourne não fica perto do Outback, certo? É isso mesmo, mas aqui é Austrália. Nada é simples. O calor do norte também afeta aqui. Durante o dia, a terra quente da Austrália atrai o ar frio do mar. À noite, é o Batman. Ops, vídeo errado. À noite, o fluxo se inverte, mantendo Melbourne agradável e arejada. Agora você já sabe. Melbourne é quase um túnel de vento. Ótima para windsurfistas, mas não para engenheiros. E pontes suspensas, não acredita? A história me apoia. Em 1º de julho de 1940, a ponte Tacoma Narrows foi inaugurada sobre o Puget Sound, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Quase 6.000 pés, 1.800 metros de comprimento e construída com flexibilidade extra. O problema? Os engenheiros esqueceram de levar em conta o vento. 4 meses depois, o vento cobrou a conta e não foi barato. Em 7 de novembro, ventos de 64 km por hora atingiram a região. Ok, não chega a ser força de furacão, mas foi o suficiente. O concreto começou a cair da superfície da estrada. Poucos minutos depois, 183 metros, 600 pés da ponte desabaram. A estrutura começou a sacudir e se contorcer como um touro bravo. Um lado da ponte subiu 8,5 metros, 28 pés, acima do outro lado. Não sou especialista em pontes, mas isso não parece bom. Torres de aço expostas, façam suas apostas. Os engenheiros não consideraram forças aerodinâmicas no projeto. Quando ventos fortes atingiam a ponte exatamente pela direção errada, ela começava a oscilar. E assim como eu, na pista de dança, o ritmo foi demais, a estrutura quebrou. Mergulhe no Puget Sound e encontrará um grande recife, mas ele não é natural. Foi construído sobre a estrutura da ponte original de Tacoma Narrows. O local integra o Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos da América. O governo protege oficialmente uma ponte naufragada contra resgates, servindo de advertência. Você não precisa de ventos extremos para destruir uma ponte enorme. Às vezes, um pequeno descuido basta. Por isso, as condições de vento em Melbourne não são só um incômodo, mas uma exigência. Os engenheiros não têm escolha a não ser prestar atenção. E não é só o mar e o vento. Pense no dia 26 de março de 2024. Mesmo que a data não soe familiar, o evento vai. É mais um lembrete do que os engenheiros de Melbourne teriam que enfrentar. No meio da noite, o navio porta-containers Motor Vessel Dolly decidiu dar uma olhada mais de perto na ponte Francis Scott Key, em Baltimore. Bem, ele bateu direto nela. A ponte inteira desabou. 6 membros de uma equipe de manutenção morreram ali mesmo. Mas isso foi só o começo. O transporte marítimo no porto de Baltimore ficou interrompido até junho. 8.000 empregos foram afetados e a economia perdeu. 15 milhões de dólares por dia por 11 semanas. Maryland planeja reconstruir a ponte até o outono de 2028. O custo pode atingir 1,9 bilhão de dólares. Isso é muito dinheiro para refazer algo. Haveria apenas uma maneira de impedir que tragédias como essas acontecessem com uma ponte sobre a fenda. A fundação para os pilares precisaria ser profunda. Os pilares de ponte seguem uma regra prática simples: 2,5 centímetros de espessura para cada 30 centímetros de vão. Uma fundação de 6 metros, 20 pés, exige pilares com no mínimo 51 centímetros, 20 polegadas, de largura. Em outras palavras, a matemática é fácil. O difícil é todo o resto. Uma ponte aqui provavelmente será atingida por navios ocasionalmente, com correntes fortes, ventos intensos e quase nenhum espaço para manobrar. Os pilares da ponte aqui estariam em uma verdadeira zona de tiro ao alvo. Não vivemos mais na era das velas, mas o vento ignora isso. Basta perguntar ao Ever Given. Em 2021, ele enfrentou uma tempestade de areia no canal de Suez. Ele perdeu o controle do leme e ficou atravessado. 6 dias preso, 400 milhões de dólares perdidos a cada hora, tudo por causa de uma rajada de vento. Mas os ventos em Melbourne também são fortes. Lembre-se, a tensão na ponte e os perigos para os navios serão inseparáveis. Por isso, os primeiros estudos sobre a ponte alertaram que os pilares poderiam dificultar a navegação na baía. Nada como resolver um problema e criar outro,
Isso significa cavar fundações mais profundas ou construir barreiras para evitar que os navios batam nelas. E quanto maiores os navios, mais você vai precisar dessas barreiras. Como Melbourne recebe muitos navios de cruzeiro modernos, qualquer ponte precisaria de defesas, fundações reforçadas, barreiras resistentes e um projeto para suportar correntes e vento. E é aí que o problema realmente começa. Construir as fundações seria um pesadelo. Correntes constantes e areias móveis tornam a instalação de pilares de ponte ou até mesmo a escavação de túneis uma aposta arriscada. O solo é macio e instável, o pior lugar para instalar infraestrutura pesada. Apesar de tudo, algumas pessoas já pensaram nisso. O motivo é fácil de entender. Um candidato concorrendo a um cargo local em 2009 tinha uma grande reclamação. 200 bilhões de dólares australianos em infraestrutura estavam de cada lado da Baía de Port Phillip e não havia nenhuma ponte. Assim como minha carreira acadêmica, era um potencial desperdiçado. Já houve propostas para uma ponte, apesar dos desafios. A mais antiga é dos anos 1950, mas uma ideia mais séria surgiu em março de 1998. O engenheiro David Broadbent analisou 10 rotas de ponte pelo RIP, e o veredito dele? Digamos apenas que ele não era do tipo otimista. Lembra quando falei que a ponte provavelmente seria maior que o 3,2 quilômetros ou 2 milhas entre as penínsulas? Broadbent descartou o atalho óbvio entre Ponto Lonsdale e Ponto Nepean. Nepean é instável demais para ponte ou túnel, então foi preciso estender as coisas ainda mais. No final, o projeto precisaria de uma extensão de 5 km ou 3,1 milhas. Ela teria um vão principal de 2,5 km ou 1,5 milha. A ponte que falta em Melbourne seria como meu pedido no McDonald's, tamanho gigante. Isso faria da Ponte RIP a ponte suspensa mais longa do mundo, com folga. A ponte 1915 Çanakkale, na Turquia, é a recordista atual e cruza o Dardanelos. Ela tem 1,2 milhas ou 2 quilômetros de comprimento, e os desafios não param apenas na engenharia. A engenharia pode ser a parte mais fácil. Dr. David Wilson, investigador sênior no Conselho de Segurança de Transporte da Austrália, afirmou que tecnologicamente era fácil. Então qual que é o problema? Em 2009, o principal defensor da ponte, Peter Brower, chegou a levar uma etiqueta de preço para a campanha. Nada conquista votos como prometer bilhões em concreto. Ele disse que a ponte RIP custaria cerca de 9 bilhões de dólares. São 7 bilhões em dólares da Liberdade, sendo 3,1 bilhões para grandes obras. Mais 3,9 bilhões para obras auxiliares. Quanto dinheiro é isso? É muito para uma ponte. A ponte 1915 Çanakkale custou cerca de 2,7 bilhões para ser construída. Isso seria cerca de 1,8 bilhão em 2009. Uma ponte RIP custaria até 4 vezes mais. E isso é só o que seria necessário para realmente construí-la. Os custos iriam além disso, muito além. O Dr. Wilson argumentou que a ponte não fazia sentido do ponto de vista de custo-benefício. Provavelmente não por mais 50 anos de crescimento populacional, e ele não se referia apenas a dinheiro. Em 2009, o plano de transporte de Vitória tinha um orçamento de 38 bilhões de dólares. Se realmente quisessem uma ponte, os moradores poderiam tê-la construído, mas queriam é a palavra-chave. E claramente eles não quiseram. Finalmente chegamos à verdadeira batalha final. Pedágios, vistas, correntes, baleias e 2 pequenas cidades que não querem uma mega construção na sua porta. O desafio é lidar com os NIMBYs que dizem não no meu quintal. Eles guardam quase todos os grandes projetos da Terra. No mundo deles, infraestrutura é ótimo desde que aconteça em outro lugar. Uma ponte sobre o rio, claro, desde que seja invisível da varanda. Se acha a política local difícil, tente dizer a alguém com vista milionária para a Bahia que ela será cercada por concreto e cabines de pedágio. Boa sorte com esse slogan de campanha. Nada grita progresso como uma década nos tribunais. Veja um mapa de densidade populacional de Melbourne. A maioria mora na margem norte da Bahia. Isso não quer dizer que não haja pessoas nas penínsulas do outro lado do canal. Queenscliff e Sorrento ficam mais perto de onde tudo acontece.
Queenscliff tinha quase 3.300 habitantes. No censo de 2021, Sorrento, cerca de 2.000. São bairros pitorescos com vistas milionárias da Bahia. Uma ponte faria muito mais do que apenas arruinar essas belas vistas. A ponte teria que ser construída mais para o interior, expondo as pequenas cidades. A obra seria bem mais incômoda para os moradores. O orçamento começa a subir antes mesmo do primeiro concreto ser derramado. E as dificuldades continuam aparecendo. Você precisa recuperar esse dinheiro. As autoridades passariam a analisar o bolo de infraestrutura de 200 bilhões de dólares australianos que aumentou desde 2009. E não, você não atravessaria a Ponte Hippie de graça. O pedágio seria inevitável e com os pedágios vem o habitual coro de oposição. Além disso, quem faria a travessia? Quem realmente se beneficiaria mais? Não seriam moradores ocupados em Melbourne, mas turistas deixando a cidade para explorar o interior. A ponte seria usada principalmente por não moradores. Isso poderia gerar mais receita turística para a região metropolitana de Melbourne. Mas demolir partes de Queenscliff Sorrento, impor pedágios, não é exatamente uma proposta vencedora na política local. E ainda há os impactos ambientais. Quando Peter Broher propôs a Ponte Hippie, um ativista ambiental local rejeitou a ideia, dizendo que era tão improvável quanto uma raposa voar. E ela tinha razão. Além dos problemas de navegação, uma ponte longa com pilares espalhados também teria grande impacto ambiental. Em 24 de julho deste ano, Melbourne teve um espetáculo incomum sob a ponte Westgate. 2 baleias jubarte brincando no rio Yarra. Foi o primeiro avistamento tão longe em mais de uma década. A Baía de Port Phillip atrai muitos visitantes marinhos. Jubartes, baleias francas, austrais, golfinhos, até orcas atraídas pelos leões marinhos. O número de baleias também está aumentando. Em 2016, um recorde de 103 foram avistadas perto de Melbourne. A observação de baleias é um grande negócio, e golfinhos costumam participar, exceto quando aparecem orcas. Elas não gostam muito de encontros para brincar, preferem lanches em pequenas mordidas. O impacto nas baleias deve entrar no estudo ambiental, o que aumentará os custos. Por enquanto, não há ponte, mas há uma forma mais atraente de cruzar as penínsulas. Existe um serviço de balsa entre Queenscliff e Sorrento. As balsas surgiram como muitos bons negócios, de ideias arriscadas. Nos anos 1980, Paul Ring, Keith Finnemore e Maury Coble notaram a ausência de travessia na Baía de Melbourne e acharam necessário um barco. Em 1983, lançaram a península Sea Road Transport. Digamos que você está no centro de Melbourne e precisa chegar a Point Nepean. Sua viagem de carro levaria 1h30. Pegar um táxi é caro demais, 160 dólares australianos. Uma viagem de ônibus pode levar 5 horas. E isso é só metade do caminho ao redor da baía. Os caras da balsa sabiam o quanto era complicado ir de Point Lonsdale até Nepean por terra. Você precisaria contornar toda a baía de carro. É um pouco como tentar ir da Grécia para a Turquia sem atravessar o Dardanelos ou o Bósforo. Claro, existe um caminho, mas é o caminho panorâmico ao redor de todo o Mar Negro. Compreensivelmente, as autoridades vitorianas ficaram empolgadas. Quem não gosta de balsas e dinheiro? Em 19 de setembro de 1987, a princesa da península começou a transportar passageiros. Mas não foi uma navegação tranquila. Esse lugar se chama The Rip, lembra? Poucas semanas após iniciar serviço, a princesa da península foi atingida pelos ventos dos rugidores 40. O barco balançou nas águas rasas e acabou quebrando a hélice por causa disso. Então, os negócios tiveram que parar por um tempo. Parecia que os críticos podiam estar certos, porque nem todo mundo gostava da ideia da balsa. Opositores achavam a ideia estúpida e diziam que logo acabaria, mas estavam errados. Os reparos na Península Princesa foram feitos e os negócios decolaram. O sucesso foi tanto que 2 navios foram adicionados: Motor Vessel Queenscliff, 1993, e Motor Vessel Sorrento, 2001. As balsas Sea Road mostraram que todos estavam errados, apesar da geografia sempre favorecer. Os barcos diminuíram o tempo de viagem entre as penínsulas de horas para 40 minutos. Hoje, o Queenscliff e o Sorrento transportam mais de 110 mil veículos por ano através do RIP.
E vamos ser honestos, é muito mais divertido do que rastejar por alguma ponte suspensa. A Sea Road Ferries já é uma instituição em Melbourne e oferece mais do que transportar carros pela baía. Eles parecem navios de cruzeiro em miniatura. As balsas têm salões para passageiros com vistas da baía de Port Phillip. Há áreas para crianças, idosos, casais e um restaurante. Passageiros até já fotografaram golfinhos surgindo na superfície do Estreito de Baí. Balsas proporcionam o que uma ponte suspensa não oferece: jantar e show. E as balsas não estão parando por aqui. A empresa está fazendo novos investimentos para se manter à frente do jogo. Um deles, novos terminais. Neste momento, a Sea Road Ferries está construindo o que chama de terminal de última geração em seu ponto de desembarque em Sorrento. As melhorias incluem uma área de espera modernizada com novos quiosques de comida e bebida. Além disso, a infraestrutura para embarque e desembarque de carros é melhor. Eles já concluíram um terminal novinho em folha para o desembarque em Queenscliff. Ele foi inaugurado em abril de 2023 e ganhou prêmios em apenas 2 anos. O Architectural Master Prize é um prêmio internacional criado para reconhecer a excelência em arquitetura. Ainda estou esperando o botão de diamante do YouTube. Você sabe o que fazer. Inscreva-se. A Sea Road Ferries tornou o hip conveniente e até agradável, mas lembre-se, ainda é uma empresa. Uma ponte seria uma concorrência direta e o público já está do lado deles. Por que trocar um passeio de balsa panorâmico por uma laje de concreto cara e feia? Mas as balsas estão longe de perfeitas. Mesmo com a modernização dos terminais, os navios ainda enfrentam um problema que jamais conseguirão resolver. A correnteza é bem isso. A princesa da península enfrentou uma recepção difícil da correnteza em sua primeira viagem, e as águas continuaram agitadas. Por isso, as balsas não podem mudar muito. Navios maiores ou mais rápidos não são opção. Os mares estão muito agitados. Pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne analisaram o problema e chegaram à mesma conclusão. O RP estabelece as regras. Então, os NIMBYs e suas balsas talvez não consigam segurar a construção da ponte para sempre, especialmente agora. A população de Melbourne cresce. Entre 2031 e 2032, Melbourne deve ultrapassar Sydney como a área metropolitana mais populosa da Austrália. A população passará de 6 milhões de pessoas. O Distrito Comercial Central de Melbourne já é a área urbana mais densamente povoada da Austrália, com 19 mil residentes por quilômetro quadrado em 2018, mas a expansão não termina aí. Carlton, South Yarra, Fitzroy e Collingwood estão entre os 5 subúrbios mais densos de Victoria. Os ventos não afastaram as pessoas. Os australianos estão se mudando para lá em busca de melhores oportunidades de emprego e um custo de vida mais baixo. Também tem sido um polo para a migração internacional graças ao incentivo dos governos estaduais de Victoria. A maioria dos recém-chegados é jovem. A cidade tem mais nascimentos do que mortes. Então a infraestrutura pública ela vai precisar acompanhar, e isso vai incluir mais as áreas periféricas. É um simples caso de oferta e demanda. Com mais pessoas no centro de Melbourne, os preços dos imóveis aumentam. Isso empurra os recém-chegados para os subúrbios mais próximos do estreito, e com eles vem a demanda por melhores conexões. Isso pode significar mais balsas Sea Road, mas há a questão do preço para cruzar o canal. Você achou que todas aquelas coisas divertidas no barco ou no terminal eram de graça? Desde março de 2025, uma passagem só de ida custa $49 australianos. Parece caro, mas se você ampliar um pouco mais a visão, pode colocar esse preço em contexto. A balsa do continente para a Tasmânia custa $115 australianos. O Espírito da Tasmânia navega 258 milhas, 415 quilômetros de Geelong até Devonport. Isso dá cerca de $3,60 por quilômetro atravessando o RIP. Tente $15 por quilômetro. Então, não importa quanto custe para construir, um pedágio de ponte não chegaria nem perto desse valor. Pelo menos não por um bom tempo. Falando em tempo, 40 minutos pode não ser rápido o bastante, especialmente se a população dos subúrbios continuar crescendo. Os tempos de viagem por uma ponte pêncil seriam bem menores. A viagem levaria só 2 minutos e 30 segundos. Você pode pensar que todo esse aumento do tráfego rodoviário levaria a mais poluição.
Na verdade, você estaria errado. Na verdade, a ponte faria o oposto. Pesquisadores disseram que a situação atual das estradas não era ambientalmente sustentável. Mas pessoas na região metropolitana de Melbourne vão agravar isso. Novos veículos aumentariam a demanda nas estradas locais e balsas. Uma ponte sobre o Rip economizaria muito tempo de viagem. Em 2023, o ex-prefeito de Mornington Península, Steve Holland, disputou a ponte sobre o Rip. Mais ou menos. Ele desenhou um diagrama em um guardanapo e colocou um preço bem redondo: 20 bilhões de dólares australianos. Ao menos a ideia incentivou conversas. Do outro lado do Rip, a ex-prefeita Isabel Tolhurst deixou claro que sua jurisdição não estava interessada nesse projeto caro. Ela amenizou a posição, mas a mensagem foi clara: obrigado, mas não. Com o crescimento de Melbourne, novos moradores podem fazer exigências que desagradam os antigos locais. Por enquanto, você ainda pode nadar na corrente com supervisão, sem se preocupar em desviar dos pilares da ponte. Obrigado por acompanhar. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.